Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, Deus. Mais uma vez o Senhor teve misericórdia de nós, Pai amado. Mais um dia, Senhor, que o Senhor nos dá milagre de vida, Pai amado. Mais um dia que o Senhor nos dá o fôlego, Pai amado. Senhor, e muitas vezes desprezamos isso, meu Deus. Muitas vezes, Pai amado, rejeitamos esse. Muitas vezes te rejeitamos, meu Deus. Muitas vezes vamos por outros caminhos, Pai. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Muitas vezes, Senhor, somos hipócritas. Senhor, tira a nossa hipocrisia, Pai amado, de, em certos momentos, fazer o que está na Tua palavra, mas nós, no nosso dia a dia, vivemos totalmente o contrário, Pai amado. Senhor, nos ajude a não sermos hipócritas, a não sermos mentirosos, Pai amado. Muitas vezes mentimos também, Pai amado. Mentimos, Pai amado, para nos satisfazer, Pai amado, para nos darmos bem, Pai amado. Muitas vezes transgredimos os Teus mandamentos, muitas vezes fazemos ídolos em nossos corações, Pai amado. Muitas vezes adoramos outras coisas, quando, quando devíamos Te adorar, porque tu és o único Deus e o Deus verdadeiro, Deus Criador, Deus Criador do céu e da terra, o Deus que nos criou, Pai amado, e o Deus que o Deus que nos comanda, Pai amado. Nada, Senhor, sai do Teu controle, Pai amado. Não conseguimos, Senhor, fugir de Ti, Senhor. Onde quiser que estejamos, meu Deus, mas o Senhor nos vê. O Senhor olha por nós, Pai amado. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. E te agradecemos, meu Deus, porque mesmo pecadores, falhos, meu Deus, mas o Senhor se inclina para aqueles que verdadeiramente te adoram, Pai amado. Para aqueles que verdadeiramente te amam, meu Deus. Tu se inclina para ouvir as orações dos teus, Pai. Senhor, nesse momento eu te peço por esse devocional que estamos fazendo, Pai. Senhor, que Tua palavra possa entrar em nossos corações e em nossas mentes, Pai amado, e fazer transformação, Pai amado, porque precisamos transformar nossos corações e as nossas mentes, Pai amado. Senhor, que possamos, Pai, ter constância contigo, Pai, porque é o Senhor que nos dá o alimento espiritual, é o Senhor também que nos dá o alimento sólido, Pai amado. Então, Pai amado, por que te rejeitar? Por que não te procurar, Senhor? Já que Tu faz tantas maravilhas em nossas vidas e maravilhas que não merecemos, meu Deus. Não merecemos por nossos pecados, não merecemos porque te rejeitamos, Senhor. E, Senhor, nosso desejo também, Pai amado, é que Tua palavra, meu Deus, chegue àquelas pessoas e lugares que ainda não te conhecem, Pai amado, ou naquelas pessoas e lugares que te conhecem, mas estão longe dos teus caminhos, Pai. Que teu Espírito Santo, meu Deus, possa fazer transformação, Pai.
e, e que eles se convençam dos seus maus caminhos e se voltem para ti, Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus misericordioso, o Deus perfeito, Pai amado. É assim que te louvamos e te agradecemos, em nome do teu Filho Santo Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Hoje o devocional está em Salmos 73. Salmo 73, versículo 22. Vamos ler o 21 e o 22 também, para entender melhor o contexto. Diz assim a palavra do Senhor. O título desse salmo é A Justiça de Deus. E o 21 diz assim: O meu coração estava cheio de amargura, e eu fiquei revoltado. 22. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. E o devocional de Spurgeon diz assim: Lembre-se de que esta confissão de um homem, lembre-se de que esta é a confissão de um homem de Deus. E em contar-nos sobre sua vida interior, ele escreve: Eu estava embrutecido e ignorante. A palavra embrutecido aqui significa mais do que seu sentido na linguagem comum. Asaf, em um versículo anterior deste salmo, escreve: Eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, o que mostra que sua atitude insensata ou embrutecida era pecaminosa. Ele se rebaixa, colocando-se como embrutecido, e acrescenta uma palavra para dar intensidade à afirmação. Tão embrutecido eu estava. Quão embrutecido ele não pôde descrever. Foi um embrutecimento pecaminoso. Um embrutecimento que poderia ser justificado pela frieza. Um embrutecimento que poderia ser justificado pela frieza, mas que deveria ser condenado devido à sua perversidade e ignorância obstinada, pois ele havia invejado a prosperidade dos impiedosos. Havia esquecido o terrível fim que espera tais pessoas. E somos nós melhores que Asaf, a ponto de nos chamarmos sábios? Declaramos ter atingido a perfeição ou termos sido tão disciplinados a ponto de a vara ter retirado de nós a obstinação? Isto definitivamente é orgulho. Se Asaf
agiu com embrutecimento, quão brutos seríamos nós em nossas considerações se pudéssemos apenas olhar para nossas atitudes? Olhe para trás, cristão. Pense em você duvidando de Deus quando Ele tem sido tão fiel a você. Pense em seu tolo protesto dizendo: assim não, meu pai. Quando suas mãos foram transpassadas em aflições para que você recebesse a bênção maior, pense nas muitas vezes em que você descobriu suas providências na escuridão, interpretou mal seus desígnios e lamuriou. Tudo isto está contra mim. Quando tudo estava na realidade cooperando para o seu bem. Pense em quão frequentemente você escolheu o pecado pelo prazer que proporciona, quando na verdade esse prazer era uma raiz de amargura para você. Certamente, se conhecemos nosso coração, devemos nos declarar culpados da acusação de insensatez pecaminosa e conscientes deste embrutecimento. Devemos tomar para nós a resolução consequente de Asaf: tu me guias com o teu conselho. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó, capítulo 15. Uma introdução do capítulo que diz assim: segunda fala de Elifaz, que vai do versículo 1 ao 16. Diz assim essa introdução: essa segunda fala, que está no capítulo 1, versículo 3, Elifaz não se mostra tão compreensível como da primeira vez. Capítulo 4, versículos 3 a 6 e capítulo 5, versículos 19 a 26. Ele perde a paciência e acusa Jó com dureza. Inicialmente, ele repete um assunto de que já havia tratado na primeira fala, que é do capítulo 4 ao 5. Ninguém é puro diante de Deus. E o capítulo inicia, capítulo 15. Então ele faz da região de Temã, em resposta disse: Jó, um sábio não responde com palavras ocais. Não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com um sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo,
pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos? Ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos nós aprendemos com pessoas idosas, que nasceram antes do seu pai. Por quê? Porque você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece. Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos e se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Uma segunda introdução, que vai do versículo 17 ao 35, diz assim: quem é mau sofre a vida inteira. Na segunda parte da sua fala, ele faz, como já havia feito em sua primeira fala, que está no capítulo 4, versículos 8 a 11, descreve os sofrimentos dos maus, que está no capítulo 4, versículo 7, e capítulo 4, versículo 9. Esse trecho pode ser dividido em 4 partes. Primeira parte, introdução, versículos 17 a 19. Segunda parte, os maus são atormentados e têm morte horrível, versículos 20 a 24. Terceira parte, mesmo sofrendo, eles não querem saber de Deus, versículos 25 a 27. E quarta parte, as posses dos maus serão destruídas, versículos 28 a 35. E o capítulo 15 continua. Escute, Jó, que eu vou explicar. Vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com seus pais. E estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos. E quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia de escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos.
Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e protegido por um pesado escudo. Se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores. Mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora, como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Vamos para algumas referências e capítulo e comentários do capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. Ele faz referência Jó capítulo 2, versículos 11 a 13. Capítulo 15, versículo 2. Palavras ocas. Ele faz segue na linha de Bildade. Referência Jó capítulo 8, versículo 2. E de Zofa. Jó capítulo 11, versículos 1 a 3. E começa a sua fala com uma observação negativa a respeito do valor das palavras de Jó. Mais tarde, Jó vai fazer uma queixa semelhante a esta, em Jó capítulo 16, versículo 3. Jó capítulo 15, versículo 4. Sentimento religioso. Isso traduz tremor a Deus, isto é, ter respeito a Deus, ser obediente a Ele e prestar-lhe culto. Esse é o primeiro passo no caminho da pessoa que deseja alcançar a sabedoria. Referências: Jó capítulo 28, versículo 28 e Provérbios capítulo 1, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7. Você é o primeiro ser humano que nasceu? Isso quer dizer o seguinte: será que você pensa que possui sabedoria e conhecimento porque tem visto o que tem acontecido
Desde a criação até hoje, a pergunta é feita para zombar de Jó. Seguindo o exemplo de Zofa em Jó capítulo 11, versículos 5 a 9, ele põe em dúvida a afirmativa que Jó fizera de ser sábio. Referência a Jó capítulo 12, versículo 3, e Jó capítulo 13, versículo 2. As perguntas de Elifaz em Jó capítulo 15, versículos 7 a 9, tem como objetivo convencer Jó de que ele sabe muito pouco. Mais tarde, Deus vai fazer a Jó perguntas semelhantes a essas, em Jó capítulo 38, versículos 4 a 21. Montanhas eram símbolos de antiguidade. Referência: Salmos 90, versículo 2, e Provérbios, capítulo 8, versículo 25. Capítulo 15, versículo 8. Conhece os planos secretos de Deus? Elifaz está perguntando a Jó se ele esteve presente nas reuniões do Conselho Celestial. Referência: Jó capítulo 1, versículos 6, e Jó capítulo 2, versículo 1, onde Deus apresentava seus planos aos seus servidores. Referências: Isaías capítulo 40, versículo 13, e Jeremias capítulo 23, versículo 18, Amós capítulo 3, versículo 7, e Romanos capítulo 11, versículo 34. Capítulo 15, versículo 10. Aprendemos com pessoas idosas. A antiguidade e a experiência vem com a idade. Era considerada como uma fonte de sabedoria. Versículo 18. Referências: versículo 18, Jó capítulo 8, versículo 8, capítulo 12, versículo 12, e Salmos 119, versículo 100. Capítulo 15, versículo 14. Puro. Referência: Jó capítulo 4, versículo 17. Capítulo 15, versículo 15. Não confia nos anjos. Referências: Jó capítulo 4, versículo 8, e capítulo 21, versículo 22. Capítulo 15, versículo 16. Bebe o pecado como se fosse água. Fazer o mal é tão fácil como beber um copo de água. Capítulo 15, versículo 18. Os sábios ensinam. Referência: Jó, capítulo 15, versículo 10. Capítulo 15, versículo 19. Não recebeu influência de estrangeiros. A terra de Israel sempre recebeu essa influência.
tanto antes como nos costumes na religião. Tanto antes como nos costumes e na religião. Essa afirmativa de ele faz contempla uma situação ideal como a profetizada por Joel. Referência: Jó capítulo 3, versículo 17. Capítulo 15, versículo 20. Aquele que é mau sofre atormentado a vida inteira. Os amigos de Jó afirmavam com razão que o orgulho humano, versículos 27 e capítulo 20, versículo 6, a ambição pelas riquezas, versículos 28 e 29, e capítulo 20, versículos 20 a 21, e a exploração dos pobres, referência a Jó, capítulo 20, versículo 19, e capítulo 24, versículo 21, são pecados que Deus castiga. Mas o seu erro consistia em pensar que esse castigo viria sempre aqui na terra e que seria na mesma medida das ofensas praticadas, nos versículos 29 a 35. Jó capítulo 15, versículo 22. Escuridão da morte. Referência: Jó capítulo 10, versículo 21. Capítulo 15, versículo 29. Sua sombra. Também se pode traduzir assim: sua riqueza. Capítulo 15, versículo 30. Como uma árvore, comparação comum tanto para o bem, referência Jó, capítulo 29, versículo 19, Salmos 1, versículo 3, Salmos 92, versículos 12 a 14, Salmos 128, versículo 3, Isaías, capítulo 16, versículos 3, Isaías, capítulo 17, versículo 6, Ezequiel, capítulo 15, versículos 2 a 5, Oséias, capítulo 14, versículo 8. Como para o mal. Referências: Jó capítulo 24, versículo 20. Isaías capítulo 10, versículo 33. Capítulo 15, versículo 32. Secará. Referência: Jó capítulo 8, versículo 12. Capítulo 15, capítulo 15, versículo 34. Não terão descendentes. Os filhos são uma bênção. Jó capítulo 5, versículo 25. E a ausência de filhos era considerada maldição, porque interrompia a linhagem da família. Referências: Salmos 37, versículos 37 e 38. As casas. Referência: Jó capítulo 8,
versículo 22. E por fim, capítulo 15, versículo 35 de Jó. Planejam a maldade, fazem o que é errado. Planos perversos se concretizam em ações de maldade. Referências: Salmos 7, versículo 14, Salmos 37, versículos 12, Salmos 64, versículo 6, Salmos 73, versículo 7, e Tiago, capítulo 1, versículos 14 a 15. E é isso, gente. Capítulo 15 de Jó. Que Deus os abençoe.